Hora boa é a hora de resolver questões, já dizia o poeta dos concurseiros de plantão. Então, vamos começar essa terceira aula, que é uma aula só de exercícios, com essa questãozinha aqui da banca FPM. Bom, qual é o objetivo da norma NBR ISO IEC 27001? De novo, questão que você responde somente sabendo do que trata cada uma das normas, sem nunca nem ter aberto, né? Não precisava abrir nem estudar a norma, só saber do que cada uma delas trata. Vamos lá. A letra A diz: fornecer o vocabulário e as definições utilizadas em todas as normas da série 27000. Isso você já sabe que é a própria norma que leva o nome 27000 que faz isso. Então não é a letra A, tá? Ele termina aí falando, mas já está errado, né? Ele termina falando de voltadas à gestão de segurança da informação, visando uniformizar a terminologia a ser empregada e tal. Isso é a norma ISO 27000, a norma da visão geral e do vocabulário, tá? A letra B, será que a letra B é a 27001? Bom, organizar os mecanismos para estabelecer, implementar, operar, monitorar. Aqui é analisar criticamente, tá? Não é revisar que a norma fala, ela fala analisar criticamente, manter e melhorar um sistema para gerência de segurança da informação, sendo a norma usada como base para a certificação em segurança da informação. Essa é a própria 27001, tá? Essa aqui provavelmente é o nosso gabarito. Algumas considerações, essa prova aqui, apesar de ser de 2013, ela está falando ainda da 27001/2005, a norma antiga, não revisada ainda. Porque a mais recente, ela diminuiu essa quantidade de verbos. A gente decorava esses verbos aqui com o famoso EIOMAME, né? Estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar, né? Era o nosso mnemônico lá. E o mnemônico teve que mudar porque eles diminuíram a quantidade de verbos. Agora são só 4, né? Estabelecer, implementar, analisar criticamente e melhorar. A gente vai ver isso aí com mais detalhes, mas esse é o gabarito, letra B. A letra C de casa diz o seguinte, olha: organizar os controles de segurança da informação. Falou controle, você provavelmente está na 27002, tá? Reunindo as melhores práticas, de novo, a 27002 é que trata do código de práticas, tá? Para a implementação do SGSI. Então, essa letra C, pelo início aqui, na verdade, ela está falando do objetivo da 27002. E ele termina dizendo: servindo de base para a implantação de controles, né, de ativos, de ambientes físicos, controle de acesso. Aqui ele está falando das seções A5, A6, A7, A8, as seções que falam lá dos controles e dos objetivos de controle. Então, 27002, essa letra C, tá bom? A letra D de dado, olha, estabelecer métricas para a medição da efetividade. A gente viu que a norma que trata aqui dos sistemas de métrica, né, de medição que você vai utilizar para determinar a efetividade do SGSI, do Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação, é a 27004, tá? É a norma 27004, que fala aí das métricas e etc. Então também não é a letra D. E a letra E provavelmente vai estar falando de alguma outra norma. Oferecer um padrão para gerenciamento de risco, 27005, né? Com diretrizes, orientações para identificar, avaliar, tratar e gerir os riscos e etc. 27005. Então a gente tem aqui uma questãozinha bonitinha, né? Só perguntando se você sabe exatamente que a família de normas 27001, na verdade, é composta por várias normas, e se você conhece qual é o objetivo de cada uma delas. Na verdade, bastava você saber qual é o objetivo da 27001 que você matava essa questão também, mas percebam que, dependendo de como o edital é feito, esse edital aqui provavelmente falava da família 27000, tá? E não somente da 27001 e 27002, porque se o edital fosse desse tipo, essa questão seria passível de anulação, porque ela está cobrando um conhecimento aí que vai além das normas 1 e 2
propriamente ditas, tá? Mas isso aqui não é problema para nós, uma vez que você provavelmente não fez nenhum desses concursos, né? Você está interessado com os concursos que vêm adiante. Olha aqui, ó, um concurso mais recente de 2015. A norma que especifica os requisitos para estabelecer e implementar, manter e melhorar, veja, esse cara aqui já está se referindo à própria norma 27.001 recente, essa que foi publicada em 2013, tá? Porque ele inclusive usa uma quantidade menor de verbos aqui, tá? Estabelecer, implementar, manter e melhorar. A gente vai estudar inclusive que esses verbos eles têm tudo a ver com o ciclo PDCA e é bastante cobrado, inclusive em concurso público, esse discernimento aí de que cada uma dessas palavras, esses verbos, né, está ligada a uma fase do ciclo PDCA. Mas enfim, quem que especifica requisitos, gente? 27.001, né? Sem mistério. Aqui ele citou a 4, olha, a 3 e a 2, mas a gente sabe que a norma que especifica os requisitos para o SGSI é a norma 27.001, portanto o gabarito letra B. Viram como é que pode ser cobrado? Conhecimento básico aí, o que cada uma das normas faz, tá? Vamos seguindo então adiante, mais uma questão agora, banca itinerante, né? Questão elaborada aí por mim mesmo, para rechear esse módulo de questões. Haja vista que poucas bancas estão cobrando a versão mais recente da 27.000, muitas ainda permanecem na versão antiga, o que é bastante comum. A gente sabe que as bancas demoram bastante a cobrar as versões mais recentes quando uma nova versão de norma ou conjunto de boas práticas, etc., está no ar. Mas enfim, o que esse item fala? O escopo da norma ISO IEC 27.001 especifica os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente. Então os verbos estão certos, né? É a nova versão da norma que realmente usa agora esses 4 verbos, não existe mais o ei ou mami da vida, né? Porque a gente se acostumou bastante na versão antiga da 27.001. Então até aqui está certo. Daí ele continua falando, mas não faz parte do seu escopo definir requisitos para avaliação e tratamento de riscos de segurança da informação. Bom, você já sabe, aqui está fácil porque a gente acabou de ver isso, mas ó, quanta gente não erraria essa questão se tivesse estudado a família de normas 27.000 de maneira superficial, né? Já ia pensar logo, não, essa parte aqui que trata de gestão de riscos, na verdade, é a 27.005, quando não é. A 27.005, na verdade, só detalha algo que é falado também na 27.001, seção 6 de planejamento, fala lá de identificação, análise, avaliação, tratamento de riscos, tudo isso está lá na seção 6 da 27.001, tá? E lembrando que todas as outras normas da família 27.000, na verdade, giram em torno da norma 1, tá? Todas elas servem para explicar um outro pedacinho, um outro detalhe, melhorar o conteúdo, dar mais informações, enfim. Vamos para o próximo item, a exclusão de quaisquer requisitos especificados nas seções de 1 a 10, assim como a exclusão de controles, não é aceitável quando a organização busca conformidade com a norma. A gente consegue ver 2 erros aqui, né? A primeira coisa, os requisitos eles estão especificados, na verdade, nas seções de 4 a 10, tá? As seções 0, 1, 2 e 3 são seções informativas da norma, mas não são seções que tragam requisitos, tá? E também a questão da exclusão de controles. Na verdade, é aceitável sim excluir alguns controles, desde que a justificativa para a exclusão desses controles seja registrada num documento que a gente chama de declaração de aplicabilidade. Na verdade, a gente não. A própria norma define esse documento chamado declaração de aplicabilidade, cuja finalidade é essa:
justificar quais controles foram escolhidos e por quê, e quais controles não foram escolhidos e por quê. Gente, vamos aproveitar logo, inclusive, e chamar a atenção para esse detalhe. Os controles, segundo a norma pelo menos, os controles que são escolhidos também têm que ser justificados, né? Por que aqueles controles vão ser implementados, né? Assim como aqueles que são deixados de lado, obviamente, merecem mais explicação ainda, né, do que aqueles que foram escolhidos para serem implementados dentro do SGSI da organização. Tranquilo? Vamos para mais uma questão agora da banca IADES. Aí ela fala o seguinte, ó: existem normas e padrões internacionais para melhorar a gestão da segurança da informação. Assinale a alternativa que indica a norma NBR-ISO-IEC, que é reconhecida como Código de Boas Práticas em Segurança da Informação e que vem substituir a norma NBR não sei das quantas. Tá bom. Olha só, primeiro ponto aqui, ó. Essa questão é de 2014, é uma questão recente e o pessoal ainda, mesmo assim, fazendo referência a 17799. É claro que é uma banca menos conhecida e tal, mas ó, isso não quer dizer que FCC, CESP, FGV, ESAF, SESC Rio não faça a mesma coisa, não. Vira e mexe lá, o pessoal dá uma viajada na maionese. E é claro que nesse ponto, um pouquinho de histórico vem a calhar, né? O que a gente sabe? A 17799 é uma evolução da BS 7799, parte 1, a norma britânica. Na verdade, existiu uma inversão, né? A parte 1 é que era o Código de Boas Práticas e a parte 2 é que era a norma de requisitos, lá no caso da BS, tá? E com a evolução, essa BS parte 1, que continha o Código de Práticas, virou uma ISO 17799, que mais tarde foi substituída pela 27002, tá? Então a 27002 que substituiu a 17799. E veja que ele coloca 17799 traço 2005. Na verdade, em 2005 a gente já tinha a família 27000 se consolidando, tá? Mas a 27002 era nada mais, nada menos do que a 17799 com uma nova capa, na verdade, mas o seu conteúdo era praticamente o mesmo. As mudanças que aconteceram, pelo menos as maiores mudanças, aconteceram agora na revisão mais recente que a norma teve, tá? E anteriormente da BS 7799 para a 17799, né, é que houve uma mudança de conteúdo, mas nessa evolução aí da 17 para 27, poucas mudanças foram feitas, na verdade, só um novo nome que a norma recebeu, tá? Então, enfim, muita informação para um conteúdo pequenininho, mas só para mostrar que tem gente que cobra isso, tá? Banca Quadrix, concurso aí mais conhecido até. Eu dei uma resumida aqui nessa questão porque o texto era imenso, 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 imenso. Tinha mais 2 tanto de coisa aí, além desse que eu coloquei aqui, mas o que interessa, na verdade, ele falou, né? Quando se trata de segurança da informação, devemos sempre nos preocupar e tal. Bom, o enunciado está correto e só vale a pena lê-lo quando ele de fato traz algo de interessante para que a gente possua embasamento para responder a questão. Claro que no dia da prova você vai ter que ler tudo com muita atenção, mas aqui eu já sei que o que interessa, na verdade, né, para o nosso objetivo, que é fortalecer a teoria da 27001, é basicamente o que ele perguntou lá no final. Ele fala o seguinte, olha, considerando essa preocupação, né, a preocupação com segurança da informação e etc., a ISO criou a série 27000, uma das quais trata de gestão de riscos, fornecendo diretrizes para o gerenciamento de informações de risco. Identifique a seguir qual alternativa contém essa norma. Aí veja que é aquela história. Veja que o pessoal da banca até foi inteligente. O pessoal da banca Quadrix, eles costumam ter um certo cuidado, pelo menos algumas questões de projeto, de governança, que eu costumo ver. Quando eu penso que eles fizeram bobagem, eu vou ver, tá certinho. Então é uma banca pequena, mas pelo menos as questões lá de governança, as que eu vi têm sido bem elaboradas. O que eles fizeram aqui? Eles tiraram a 27001, tá? Por quê? Se ele tivesse deixado a 27001, a gente teria 2 questões corretas. Quando ele tira a 27001, já não cabe aquela história de você dizer, não, ó, mas a 27001 trata sim de gestão de risco. 27001 não está aqui. Aí sobrou o quê? 27005.
é a norma que detalha melhor a seção 6.1.3, tratamento de riscos de segurança da informação, da 27001, tá? Só relembrando, 27002 é o código de práticas, tá errado. 27003 é aquela norma que auxilia no projeto de implantação. 27004 ajuda a definição de indicadores, métricas, etc. E 27006 é uma norma que tem a ver com o processo de auditoria, tá? Auditoria de uma empresa que quer certificar 27001. Então, letra C, questãozinha simples, só perguntando se você sabe de que trata, né, cada uma das normas, especificamente a norma 27005, que é uma das mais cobradas em concursos, tá bom? E você sabe, obviamente, porque após esse módulo aqui, você não vai mais errar questão desse tipo. Vamos ver mais uma aqui, ó, da FGV. Com relação à gestão da segurança da informação, assinale a alternativa que indica a norma especificamente, essa palavra aqui é importante, ó, norma especificamente destinada a fornecer orientação para o gerenciamento de risco. Qual foi a salvação da FGV aqui agora? Ela, em vez de falar uma norma que trata de gestão de riscos, que lida com requisitos para o gerenciamento de riscos e segurança da informação, porque aí, nesse caso, a 27001 também seria a resposta, ela nos falou aqui, olha, que é uma norma que foi destinada especificamente à gestão de risco. Aí também está certo, tá? Aí também não há nada o que se falar. 27002, código de práticas, 27006, auditoria, 27010 de vez em quando aparece, né? Norma que trata lá de comunicação. Perfeito? Então vejam como as bancas gostam de cobrar esse conhecimento aí do que cada uma das normas trata, e por mais que apareçam essas 27.010, 12, 15, 30, normalmente o que você vai precisar para responder a questão são as normas 1, 2, 3, 4 e 5 e a 0, né? A norma 27.000, que agora é a principal norma contendo os termos e definições do SGSI. Tudo bem? Vamos adiante, mais uma questãozinha agora do CESP, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Olha só, um sistema de gerenciamento de segurança da informação fornece uma abordagem sistemática para a gestão de informações confidenciais da empresa, para mantê-la segura, e tem como referências as normas 27001 e 27002, aquela história de sempre, não escreveria dessa forma. A referência, na verdade, do SGSI é a 27001. A 27002 é uma norma complementar à 27001, tá? É claro que entre as complementares ela é mais importante, mas aí eu não sei até que ponto a 27002 é tão mais importante do que a 27005, mas enfim, é o que todo mundo fala, é o que todo mundo vai ouvir por aí, né? E, inclusive alguns professores vão falar, olha, a 27001 e a 27002 são as mais importantes. Na prática eu diria, não. A referência, a base é a 1 e todas as outras giram em torno dela, tá? A 27001 é o sol do sistema de gerenciamento de segurança da informação e todas as outras normas orbitam em torno desse sistema formado pela 27001, que é a principal estrela, ok? Fica bonito assim, então guarda dessa forma, tá bom? Vamos às alternativas aí, que é o que interessa. Todos os controles previstos em norma devem ser implementados. Olha que legal. Todos os controles, ele está pedindo a alternativa correta, né? Todos os controles previstos devem ser implementados para que a organização tenha certeza de ter atingido o mais elevado nível de proteção? Não, né? A gente viu bastante isso. A implementação de todos os controles, ela não é obrigatória. É claro que você vai ter que justificar, né, a não implementação e etc. Mas olha, enfim, a gente viu, a própria norma deixa explícito que os controles eles são escolhidos de acordo com as necessidades da empresa, e essas necessidades vão ser determinadas a partir lá do que fala a seção 6 na norma, que vai identificar os riscos, analisar e definir as melhores estratégias para o tratamento, tá? B de bola. As normas 27001 e 27002 dizem respeito às práticas de implementação de controles e dizem respeito
dos, né? Tá meio estranho aqui, um errinho de concordância também, né? E dizem respeito às práticas e também aos requisitos para a construção de um SGTI, respectivamente? Não, né? É o contrário. 27.001 é que fala dos requisitos, 27.002 é que fala das práticas. Então aqui nada é feito. Tem mais 3 letrinhas aí, uma vai ter que estar certa, né? Espero. Risco residual é aquele que não necessita de tratamento de riscos. A gente não viu isso ainda, mas olha, risco residual é um resíduo, né, do risco. Ou seja, é o risco que sobra após a implementação de um controle. Se a gente tivesse lá no PMBOK, a gente ia falar que risco residual é aquele que sobra após a implementação de uma resposta. Aqui na 27.001 a gente vai falar o quê? É aquele que sobra após a implementação de um controle, né? Sempre que você implementa um controle, sobra um resíduo do risco, porque sempre não, né? Na maior parte das vezes pode sobrar um resíduo do risco, porque você pode não eliminar totalmente o risco a partir somente do controle, tá? A 27.005 ela fala disso, tá? Na verdade, ela só usa alguns termos um pouquinho diferentes, mas com o mesmo objetivo. Então a gente tem lá na etapa de tratamento do risco vai aparecer redução do risco, que seria a mitigação, tá? Retenção, que seria o nosso equivalente à aceitação do risco, a transferência aí já aparece com o mesmo nome, enfim. No curso que da 27.005 a gente vai falar disso em mais detalhes, mas por enquanto, olha, risco residual é um conceito que aparece sim dentro dessas normas 27.001 e 27.002 e não é da forma que está nesse item C, tá? Obviamente o risco residual precisa também de um tratamento, tá? Na verdade, dizer que não necessita é que é muito forte, porque um risco residual você pode aceitar, né? Existe lá a ação de reter o risco, que a 27.005 fala, que tem como consequência a aceitação, tá? Mas em alguns casos, em outros casos não, em outros casos você vai precisar do tratamento. Vamos deixar isso aqui uma interrogação, porque dependendo aí do alucinógeno que o pessoal da banca tomou, essa questão até, né, ele pode forçar a barra e dizer que é essa certa, mas por enquanto não faz muito sentido se a gente levar em consideração aí o bom entendimento da norma, tá? A D de dado, olha, a implementação do SGSI garante a organização, não garante nada, aqui já está errado, tá? Você aumenta muito as chances de não ter as suas informações violadas, mas segurança nunca é 100%. Lembra disso? Segurança nunca é 100%. Você sempre vai ter risco residual, você sempre vai ter que aceitar alguns riscos por conta de custo-benefício, né? O investimento versus o benefício que você tem. Você não vai gastar $1 milhão para proteger uma informação cujo valor, né, é de $1, né? Não faz o menor sentido. Então, a análise de custo-benefício sempre acompanha as fases aí de implementação, estabelecimento, etc. do SGSI. Tá? Só pode ser a letra E, que fala o seguinte, olha, a 27.001 adota o modelo conhecido como PDCA, Plan Do Check Act, que é aplicado para estruturar os processos do SGSI. Essa questão é de 2013, é esse o gabarito, então, né? A norma, a 27.001, versão 2005, ela tinha o desenho lá do ciclo PDCA, exatamente com esse ciclo, tá? A 27.001 atual não tem esse desenho, mas essa questão, de qualquer forma, ela é interessante, porque ela não é tão velha, é de 2013, e, sem dúvida, os itens, né, foram itens pertinentes, porque todos eles têm a ver com conceitos da norma 27.001 atual. E até essa letra E, tá? Embora não explicitamente agora, implicitamente as seções de 4 a 10, conforme a gente viu na aula 2, né, elas estão sim relacionadas à ideia do ciclo PDCA, porque todas as normas ISO seguem essa ideia. Inclusive, eu não sei exatamente por que a 27.001 abriu mão disso, tá? A 22.301, que substituiu a norma de continuidade de negócios, a 15.999, e implementou a ideia do ciclo PDCA. A 27.001 fez o contrário, né? Vai entender. Mas, enfim, essa alternativa, a alternativa correta dessa questão é a alternativa E. Tudo bem?
Vamos aí seguir adiante. Olha, Cefet. O que Cefet fala? Banquinha, na verdade, é uma prova do Cefet, feita pelo próprio Cefet. Ó. É os princípios básicos. Olha aquela ideia dos princípios, né? Que moral você tem para dizer o que é princípio básico da segurança da informação? Eu acho que não repúdio é um princípio básico, porque aqui na minha empresa eu uso e-mail seguro, blá blá blá. Olha, tanto a 27001, embora a questão aqui se refira a 27002, né? Quanto a 27002, na verdade agora você vai encontrar a resposta disso, você já sabe, né? A 27000, que é a norma que trata dos termos e definições. Os princípios básicos de segurança da informação estão lá no CID, tá? Não é o CID Moreira, é o CID da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade, tá? Essa questão aqui, na verdade, eu vou pegando aleatoriamente. O Cefet não é uma banca assim com a qual o candidato se preocupa, mas outras bancas grandes cobram essa ideia desses princípios da mesma forma, tá? Provavelmente a gente vai tropeçar em alguma questão desse tipo até o final do curso. Beleza? Então, eu trouxe aqui para essa aula algumas questões para a gente aquecer os motores. A gente só tem 2 aulas de conteúdo, então a gente fica meio limitado com relação ao que pode ou não ser respondido. Mas olha, a quantidade de questões que cobram esse tipo de conhecimento simples é muito grande, gente. Então, questão simples como essa não pode ser errada, é dívida. Você tem que acertar, tem que marcar direitinho a resposta certa e já partir para a próxima questão. É muito difícil questões, principalmente envolvendo normas, né, que cobrem um entendimento aí mais complexo da aplicação da norma e tal, até porque eu garanto, né, e assino embaixo no que eu falo. Boa parte dos examinadores não tem um conhecimento profundo dessas normas, não. As questões vão sendo feitas muito superficialmente pelo desconhecimento do próprio examinador. E depois também entendendo o lado da banca, por conta da questão dos recursos, né? Que se o examinador pega lá uma questão que envolva mais raciocínio com relação a diversas possibilidades de aplicação prática da norma, ele vai receber uma infinidade absurda de recursos e vai perder um tempo imenso para responder aquele monte de... porque o candidato também se supera, né, nos seus recursos. Então, o que o pessoal faz? Pega lá um trecho da norma, manda lá um copy-paste e ponto final, né? Se você decorou a norma, tudo bem. Se não decorou, vai errar a questão, a não ser que você tenha muita sorte no dia. Se não for uma questão do CESP, né? Que aí não é muito bom você sair chutando, não, que você já sabe, questão errada anula uma questão certa, né? Pelo menos quando o estilo é o estilo CESP de questões de julgamento. Mas professor, o que eu vou fazer então agora? Vou desistir, vou sofrer, vou chorar, vou espernear? Olha, você vai estudar o correto, tá? A melhor forma de você se dar bem em concurso, independentemente do tipo de banca, se a questão é mal feita, se a questão é bem feita, etc., é você ir para a prova conhecendo a teoria correta, né? Não gosto de ficar tentando adivinhar tipos de formas, de comportamentos, de bancas. Isso não existe, isso é lenda, né? Na verdade, quando a banca tem um determinado raciocínio, na verdade não é o raciocínio da banca, porque provavelmente ela está errando ali mesmo, e ela só não volta atrás porque é típico das bancas baterem o pé e não anular a questão, até mesmo quando estão erradas, tá? É claro que a gente encontra, inclusive, algumas questões de interpretação e etc., muito mais lá na área do direito, que já são bem conhecidas, né? Tal banca tem essa postura com relação a uma determinada doutrina e tal, mas na nossa área de TI, gente, na maior parte das vezes é erro mesmo, tá? Então você não vai aprender o errado, você vai aprender o certo, e no dia da prova, paciência, né? A questão mal elaborada vai estar mal elaborada para você, vai estar mal elaborada para o seu concorrente, mas aí se você dominar a teoria, você vai ter muito mais chances de acertar e ser feliz, tá bom? Gente, já estou falando demais, vamos parar essa aula por aqui, daqui a pouco a gente volta para a aula 4, grande abraço, até já!